Boa noite, meninas. Boa noite, Cleide. É um prazer enorme estar aqui, diretamente da Suíça. Chegamos ontem de manhã e é um prazer. Eu falei que viria e estou aqui. Exatamente. Bom, então vamos começar. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem. Vou começar pela Aline. Aline, fala um pouquinho da sua história para o pessoal de casa aqui na Bélgica te conhecer, porque vocês já moram na Suíça já há bastante tempo, né? E vieram por um motivo especial também para estar aqui na Bélgica. Mas primeiro a gente quer conhecer um pouquinho da história de vocês. Conta um pouquinho da sua história para a gente estar conhecendo quem é a Aline. Aline escritora, o que mais a Aline faz? Muito obrigada, Cleide. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Podcast na Bélgica, quem diria. Eu gosto de cumprimentar saudações cordiais. Eu sou a Aline Pepona. Sou carioca, estou há 28 anos na Suíça, mais precisamente em Berna, que é a capital da Suíça. Mamãe de 3 filhos adultos, 2 netinhas, 4 aninhos e 2 aninhos e meio. Digo que estou em busca da melhor versão de mim mesmo. Não, só te cortando. Eu falei assim, 2 netinhas, eu falei assim, eu daria 28 anos para ela de boa. Muito obrigada, eu E de adoro repente, essas expressões. 3 filhos já sendo avó. Sim, graças a Deus. Bom, quem começa cedo, de alguma maneira, termina cedo também, né? Exatamente. Tem os seus prós e contras no processo, mas pronto, dever cumprido. E aí entrou uma nova etapa da vida, na qual eu pude mergulhar nos sonhos e nos projetos, né? Que por muitos anos o projeto foi a família. E agora eu tenho os projetos a Aline, né? Quem é a Aline? Eu fui buscar quem era a Aline, porque até então eu só conhecia a Aline mãe, né? A Aline irmã, a Aline amiga, a Aline companheira, a Aline que estava ali naquele grupo, naquela sociedade. Mas eu ainda não sabia o que a Aline podia ser, quem ainda poderia ser. E tem muitas mulheres que, quando entram na maternidade, na família e tudo, não trabalham isso paralelamente, né? Então, quando essa fase passa, muitas criam aquela sensação do ninho vazio. Sim. Graças a Deus eu não cheguei a ter isso, que a vida sempre foi agitada o suficiente. Mas daí quais eram as minhas aspirações, o que eu realmente queria fazer na vida, eu ainda não sabia. Trabalhei em várias áreas na Suíça. Eu estou na parte alemã, então a língua já foi um desafio suficientemente grande. Hoje em dia eu falo alemão fluente, sou formada em auxiliar de enfermagem na Suíça, mas não exerço já há alguns anos, porque eu sempre tive a veia empreendedora. Então eu fui buscar arrumar um meio de empreender naquele país. E aí fiz de Eu acho que o brasileiro ele é inquieto, né? Ele fala assim, não, gente, tá pouco, por isso que eu preciso procurar mais. Sim. Olha, eu vou dizer que assim, eu fiz, provavelmente o caminho que a maioria faz é chegar aqui e o que dá para fazer com a língua que a gente tem pouca, né? Sim. Então eu fui babá, assim, eu fiz limpeza, eu fiz aquilo que a língua me permitia, né? E depois, quando eu tinha a língua, aí sim eu fui fazer a auxiliar de enfermagem, porque eu precisava ter o alemão fluente para poder fazer um estudo. Depois disso, eu fui vendo que, olha, eu podia fazer mais e o país... É que no início a gente tem aquelas coisas que limitam a gente, que acha que, eu não estou mais no meu país, então... menos, né? Sim. Eu não posso ser tanto o país, ou eu sou estrangeira, ou você é estrangeira a vida inteira. Eu acho que a gente se bloqueia, né? Nós somos os nossos Limitante, causadores. né? Exatamente. Pensamos que devemos ficar no limitante, né? Exato. E é isso que eu fui buscar com o tempo, de começar a entender. Fiz vários cursos, fiz terapia, sou adepta às terapias. Eu mesma sou facilitadora de escrita terapêutica, na qual eu incentivo as pessoas a escrever para curar. Porque a minha intenção é, hoje em dia, eu trago essa bagagem do que eu passei. Você é terapeuta também? Terapeuta de escrita. De escrita? Sim, mas sou life coach, né? Porque o life coach, quando eu entendi quem eu era,
as terapias me ajudaram nesse processo, é que você precisa entender quem você é para você saber onde é que você ainda pode chegar, quem você ainda pode vir a ser, aonde você está, para você poder planejar um caminho para onde ir. Por muitos anos eu vivi o deixa a vida me levar e vamos fazer aquilo que tem para fazer agora. Mas até então eu não sabia que eu podia pensar, eu quero ser isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Quais são os meios? Ter um objetivo, as metas, e é disso que fala muito o meu trabalho hoje em dia, né? Porque essa mentoria que eu digo, seja a melhor versão de si, é em todas as áreas da sua vida, dá para você ser a sua melhor versão. E como você faz isso? Primeiro tem que se virar um objetivo, sair do sonho, sair da cabeça, virar um objetivo, eu quero isso mais que tudo. Depois que você entende o que você quer, você busca as metas que você precisa traçar, colocar data, ela tem que ser temporal, ela tem que ser palpável, você tem que poder visualizar aquilo ali. Então dilui em metas e você alcança qualquer nível, qualquer sonho, que era sonho, que virou objetivo, você consegue executar na sua vida, tendo metas claras. Qualquer pessoa consegue executar esse processo, mas muita gente não tem a disciplina, também não tem a capacidade de entender o seu próprio poder, aí falta de autoconhecimento, falta de inteligência emocional. E é daí que vem então o meu trabalho como mentora e coach, né? Coach de vida, é exatamente mostrar para a pessoa, olha, eu gosto muito de dar uma tarefinha, então pega essa dica. Se você nunca fez a sua biografia, faça. Você vai descobrir quão grande você é. Essa era a minha segunda pergunta, por exemplo, essa terapia da escrita, como que você coloca a sua vida na escrita para você se conhecer, seria isso? Exatamente. Olha, no caso do meu livro, por exemplo, eu sou escritora também, está aqui meu livro Beirando a Loucura, que trouxe também, foi um divisor de águas na minha vida. Depois que eu passei todas as tempestades, os furacões da vida, o último deles, que realmente virou um divisor de água, foi Uma Paixão. Esse livro é autobiográfico, é uma história vivida por mim, passada assim na Suíça. A pessoa é um músico, então o nome dele está como Mister, incógnito, não podia dizer o nome, nada. E é uma história que me põe beirando a loucura, porque veio logo depois que eu tinha passado toda essa fase de descobrimento quem eu era. Eu tinha então entrado no autoconhecimento, quem eu era, quais eram as minhas crenças, as crenças que eu tinha que me levaram até ali, iam continuar me levando, iam me levar aonde eu queria chegar, onde é que eu queria chegar. Depois de todas essas perguntas respondidas, eu tinha uma nova linha. Então, pela primeira vez depois disso, eu fui para um novo relacionamento. E esse relacionamento não correu como eu esperava. Era uma pessoa que botava a nova linha à prova. Nossa! E aí, o beirando da loucura, as pessoas acham muito que tem a ver com ai, nossa, ele deve ter sido tão incrível que deixou você beirando da loucura. Não é isso. O beirando da loucura, na verdade, é o estado psicológico e emocional que eu fiquei depois de uma rejeição na qual eu achei que eu era uma pessoa e aquela pessoa estava dizendo para mim, isso aqui não serve. E tem algumas crenças que vinham da época do meu pai, que eu também conto no livro, que eu consigo entender todos esses aspectos para sair do beirão da loucura, que eu usei a escrita terapêutica. Eu escrevi o meu livro em forma de diário em 2 semanas. Eu escrevi para curar a dor daquelas dúvidas, daquela paixão não curada, daquelas respostas que eu não pude dar, né, daquelas perguntas, na verdade, que eu tinha, que eu queria ter falado para aquela pessoa e eu não tive oportunidade, então eu coloquei no papel. Mas aí está a base da escrita terapêutica. Você escreve com emoção, você escreve, deposita tudo lá. Inclusive, uma curiosidade daqui do meu livro, se você me permite, eu tenho um QR Code aqui atrás que leva o leitor para uma playlist de músicas. Como essa pessoa é
era músico e eu amo música. Tem um QR Code atrás do livro, não sei se vocês conseguem ver. Vai numa playlist de músicas na qual as músicas que ligavam essas emoções todas dessa relação tão calorosa, digamos assim. Abraçadora. Eu sou até meio detalhista aqui no livro. Eu sou talvez até um pouquinho detalhista demais no livro. Pelos feedbacks, todo mundo fala, nossa, quantos detalhes. Talvez eu vou me ater um pouquinho menos na próxima. Mas a playlist, a ideia foi que eu queria provocar aquelas emoções que eu coloquei no papel, provocar nas pessoas. Então, quando a pessoa adquire meu livro, eu peço, escute a playlist. Eu sei que nem todo mundo consegue ler e ouvir música ao mesmo tempo. Eu amo, eu escrevo com música, eu leio com música, eu não tenho problema nenhum com isso. Quem consegue, coloque a playlist para ouvir e leia o livro junto. Eu tenho certeza que vai sentir tudo que eu senti e que eu pretendia que a pessoa sentisse quando lesse. E a intenção da escrita terapêutica é que não importa o que você está vivendo hoje na sua vida, pega papel e caneta e coloca todas as suas emoções no papel. Acontece um passe de mágica depois disso. Coloca tudo lá e esquece. Por umas 2 semanas, esquece o que você escreveu lá. Mas quando colocar, seja fiel. Ninguém vai ler aquilo ali, é só para você. Seja fiel em detalhes, em tudo. Se precisar, chore. Vai ser seu psicólogo. É exatamente isso. Eu conto aqui que na mesma época, eu já era adepta à psicoterapia e eu tinha um psicólogo. Mas o que eu estava vivendo nessa história, eu não conseguia contar para o meu psicólogo. Porque eu não queria ouvir aquilo que eu não estava pronta para ouvir. E ele iria dizer. E eu não queria ouvir. Então eu não disse. Então como é que um psicólogo me ajuda se não conta a verdade? Exatamente. E aí a escrita foi o psicólogo que eu não queria ouvir. Porque eu queria botar aquilo para fora. Estava pesado, estava doendo. Eu precisava pôr para fora, mas eu não queria o palpite de ninguém. E o papel foi o meu melhor psicólogo naquele momento. E eu coloquei com playlist de música e tudo, com todas as lágrimas possíveis e escrevi. E tinha uma pressa de escrever, parecia uma máquina de escrever rápida. Quando eu terminei, deu aquele tipo, uau, que alívio. Um alívio, parece que saiu um caminhão de mim. E deixei aquela história de lado. Cerca de 2 anos, eu fiz um curso, né, de escrita terapêutica. Mas eu não tinha usado em mim. Eu fiz o curso e não tinha usado em mim ainda. Usei nessa história. Passadas 2 semanas eu peguei aquilo para ler. O passe de mágica é que eu lia como se fosse a história de outra pessoa. Nossa, e quando eu lia como a história de outra pessoa, o que a gente mais faz com os nossos amigos? A gente não sempre tem uma resposta para nossa amiga? Sim. Ela chega e conta da loucura da vida dela e facilmente a gente tem a solução, né? Para a vida do amigo dele, né? Amiga, sai dessa que não é para você. Se eu fosse você, isso é claro, se eu fosse você. E é isso que aconteceu. Eu estava lendo ali a história de uma amiga que estava ali naquele sofrimento que ela não via o lado dele. E quando você vê os dois lados, eu costumo dizer, um está vendo um 9, o outro está vendo um 6. Quando você sai das emoções, é que acontece o passe de mágica. A razão toma conta e você consegue ver que ali estão 2 pessoas, os 2 têm sentimentos, ele teve os motivos dele para fazer o que fez. Então, quando eu consegui entender o lado dele, os motivos dele, que talvez no lugar dele eu teria feito a mesma coisa, eu consegui perdoá-lo. E perdoando, eu me libertei daquelas emoções. Hoje em dia, aquela dor se transformou no meu propósito de vida, né? Eu tinha um livro, começo, meio e fim. Eu sempre quis ser escritora. Não sabia que eu já era escritora uma vida inteira. Eu escrevia diários, a vida inteira eu escrevia diários. Eu achava que para ser escritora você tinha que estar formada em letras, né? Faculdade. Não sou nada disso, então não é para mim. Eu sou só uma curiosa. E eu descobri que a diferença era escritora, eu já era, eu só não era uma autora. Eu não tinha trazido a minha história ao público. E eu tinha ali, eu falei, tá, não sou letrada, mas eu vou buscar meios.
E aí veio, então, todos aqueles cursos que eu já tinha feito, ou Master Coach que eu já tinha feito, estudado. Falei, tá, tem um livro, eu tenho um curso que ensina como fazer uma ideia, um sonho, virar um propósito, virar um objetivo, traçar as metas para alcançar. E foi isso que eu fiz. Eu achava que para você ser escritora, financeiramente era só para quem era muito rico, quem tinha condições de pagar isso. Confesso que não foi barato mesmo, porque eu entrei em alguns meios que eu vou preferir pular. Nem tudo foram flores no caminho, porque eu era leiga e eu fui buscar e algumas pessoas aproveitaram desse caminho. Infelizmente existe de tudo. E é o que nós estamos fazendo agora, né? Vamos falar isso daqui a pouco. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque a nossa intenção é exatamente ajudar que as pessoas não caem, porque está aqui minha amiga, que também é escritora, ela sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o primeiro livro, realmente, assim, a sensação é um parto, quando você não sabe o que fazer, porque a princípio eu tinha uma editora, e a editora me deixou na mão. Então, eu tinha um livro para chamar de meu, e enfiar na estante, e só. Então, eu tive que aprender da noite para o dia a virar empresária do meu próprio livro. A vender. A vender. O que adiantava ter aquele livro? Eu não Exato. fazia ideia onde é que eu vou com isso. O que eu faço com isso? Eu tinha um único exemplar na mão. Olha, conflito de interesse, não posso ficar com você, acabou. E aí? Em cima do lançamento. Quando você decidiu que você queria falar do seu livro, né? Eu resolvi, falei, não, eu fiz isso tudo aqui para botar isso na estante. E eu quero voltar só um pouquinho quando eu usei das táticas do coach, que virou do sonho pro objetivo, tracei as metas, busquei os meios e fiz tornar realidade. Eu tenho um vídeo muito curioso meu, que as pessoas antes não acreditavam, quando nas lives eu falei como eu levantei dinheiro para fazer o meu livro. E aí eu gravei, então, uma live mostrando. Eu fiz limpezas em escritórios à noite, depois do meu horário de trabalho, porque eu precisava de uma renda extra para pagar o meu livro. O meu financeiro, né, não me permitia. Mas quando vira um objetivo, você busca mesmo. Sim, exato. Eu acho que isso faz diferença para quem tem um objetivo, tem um propósito, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não tenho dinheiro, não tem Não como. vou começar nada. Exatamente, não tem como seguir à frente, Sim. mas se quer. Mas é que a maioria das pessoas está focada no problema, a falta do dinheiro, e não na solução. O que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso arrumar uma renda extra? Se não for uma renda extra, eu consigo diminuir alguma coisa do meu gasto que dê um pouco a mais para que eu chegue nisso aqui? Em que eu posso conversar que eu possa parcelar esse sonho para chegar lá? Né? Então, isso é o que o meu trabalho sintetiza. Eu ajudo a pessoa a achar esses meios. Porque, e sair principalmente desse foco do não posso, não sou capaz, não sou letrada, que foi o meu caso, não tenho o dinheiro. Eu nem sabia quanto custava. Eu nem fazia ideia quanto é que custava. Só que estava na minha crença que custava além do que eu podia. Então, quando eu deixei o problema e fui buscar a solução, eu achei um preço, custa tanto. Nem é tanto quanto eu achei. Como é que eu faço? Eu consigo dar minha renda agora? Vai ficar apertado. Mas eu consigo uma renda extra? Isso é possível. Eu consigo arrumar 2 horas a mais do meu dia para fazer uma outra coisa, para levantar esse dinheiro para pagar isso? Isso eu consigo. Está aqui. O meu sonho, que virou objetivo, que eu tracei metas, que eu arrumei meios e realizei. E depois desse aqui, já vieram outros livros como coautora, já vieram prêmios, já vieram tantas coisas que antes nem era, na verdade, parte de um sonho. Mas quando você está no propósito e no caminho, no fluxo, tudo flui. A magia acontece. A magia acontece. E eu gosto muito de dizer que, olha, para muitas coisas na vida, você precisa saber o que você quer. E depois que você quiser saber mesmo o que você quer, tenha fé e dá o passo. Porque nenhuma oportunidade te pega sentado no sofá. Exatamente. Eu falo que oração é orar e ação. Ação. Ora, ação. Exato. É isso mesmo. Põe, dá o passo, o chão aparece. Não é ficar sentado. Aqui em casa só bate mesmo o carteiro. Ou a vizinha para pensar. Exatamente. E os
chega sem a gente convidar. É ótimo, como você falou, ora e age. Aí todo mundo fala, e quando realizar, eu tenho uma frase que eu amo, que eu digo, nunca foi sorte, sempre foi Deus e eu. Que Deus quer pra mim, Deus quer pra você, Deus quer pra todos nós. Mas se a gente não fizer nada, Ele também deu o livre-arbítrio da gente não querer. Ele faz a sua parte para te ajudar. Exato. Né? Isso, então, mas também saber que você fez o que precisava fazer é importante. Você se parabenizar por isso é importante. Você se valorizar por isso é importante. Né? Muita gente atribui tudo só a Deus, como se a vontade dele fosse tudo. A vontade dele é tudo sim, para todo mundo. Mas ele deu o livre-arbítrio. Eu acho que é justificativa de quando as pessoas aceitam sua derrota, falam assim, Deus quis assim. Se tem uma coisa que me irrita, é quando alguém me diz na base de uma derrota, entre aspas, Deus quis assim. A derrota é porque você desistiu de tentar. Quando você desiste, realmente é uma derrota. Mas quando você persiste, o resultado uma hora chega. Às vezes, aqui mexer um pouco no percurso, no caminho, às vezes vem um obstáculo aqui, você precisa aprender a contornar, mas quando é um objetivo real e é um objetivo grande, que é maior do que o seu próprio ego, você vai encontrar meios para atingir. Né? E esse propósito final das contas não é o meu livro, por exemplo, ele não é para mostrar para a Luizinha da Aline viver uma história de romance e que superou e que sofreu e tudo, mas quem nunca? Não é isso. Quem acha que isso tem a ver com isso não entendeu nada. Tem a ver com principalmente dizer que se eu conseguir, todo mundo consegue. É mais fácil do que parece. Ora, exatamente. Isso mesmo. Gente, que história, né? Bom, e nós estamos com a nossa outra entrevistada aqui, que é a Linha. Linha, conta um pouquinho também da sua história para que o pessoal de casa possa te conhecer. Então, a minha história tem que ter muita a ver com a Linha. Eu poderia até ficar aqui assim, a Linha está falando, comigo também. Comigo também. Então, eu sou Linha Bront, eu tenho 25 anos na Suíça. Quando a gente começou hoje com a Aline, eu cheguei facilmente, não vivi assim uma parte de uma imigração, como existe, né? Que vamos tentar, vamos ver se dá, não. Eu cheguei na Suíça já praticamente casada, eu cheguei em abril, eu casei em junho, né? Eu conheci meu marido no Brasil. E aí foi aí onde tudo começou. Porque meu marido, ele queria, na verdade, uma mulher que ficasse em casa. Então, eu já era professora no Brasil. A Amélia, que era mulher de verdade. Pois é, eu queria uma mulher de verdade. Então, eu já era professora no Brasil, eu tinha quase 10 anos, né? Eu me formei muito cedo, em sala de aula e tudo. Eu tinha um filho de 9 anos. E quando tive a oportunidade de vir para a Suíça, porque minha irmã já estava na Suíça, e ela falou, venha e tudo, e o meu marido, que virou meu marido, era o melhor amigo do marido dela, né? Então eu cheguei super bem, então eu vivi assim, tipo um conto de fadas, né? E pronto, cheguei, tá tudo no lugar. Mas aí quando eu vi que eu não era Amélia, eu era Linha, e as coisas começaram a complicar, pro lado dele, né? Porque aí ele não queria que eu aprendesse a língua, né? Por isso que a gente conversou uma época que é muito importante ter os cursos, como você tem o curso, porque é importante esse apoio, né? Por exemplo, é uma escola brasileira, então a gente pode aprender, pode conversar, pode trocar. Então, na verdade, eu fiquei presa praticamente dentro de casa, até um dia que eu fui fazer compras e teve um alarme no supermercado, um alarme de fogo. E eu não estava nem aí, eu estava lá escondendo, de boa. E aí depois uma pessoa veio, me pegou, e quando eu cheguei assim na frente do supermercado, estava meu filho, que foi com meu filho e minha irmã, e todo mundo, meu filho chorando, porque eu fui uma das últimas, né, que fui pega, né, porque todo mundo falou alarme, 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 e todo mundo saindo, eu não entendia a língua. Então foi aí que começou o problema em casa, porque eu disse, eu tenho que aprender a língua. Então eu fui aprender a língua, né, cursos, mais cursos, não é fácil, o francês não é fácil, não é só fazer biquinho, não é fácil. Então, daí eu também precisava, né, o apoio de estar
conversar com os brasileiros. Então eu queria aprender a língua, que pudesse me deixar, eu sair, tomar curso, não só dentro de casa, a gente precisa do outro. E eu também criei uma associação, para realmente estar próximo dos brasileiros, poder ajudar, para poder a gente se integrar e tudo. Então, nisso foram passados mais ou menos 5 anos, e depois vendo muitos problemas, né, com o casamento. Então, eu praticamente deixei tudo para lá. Então, eu te falo isso já há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás. Então, vieram um divórcio difícil, tudo muito difícil, então tive que recomeçar. E recomeçar como, né? Então, como a Aline falou, a gente fiz muitas coisas, né? Além de faxinas, eu dei aulas de português também, eu fiz um curso de estrangeiros e fui me formando. Tudo que eu podia fazer curso, fui me formando. E quando eu criei essa associação, também fiz alguns cursos de design. Então, fui sempre me formando. Uma coisa que eu quero dizer, quando a gente imigra, justamente, a gente tem que trabalhar, mas tem também que se formar. Não só na língua. Se eu não podia atuar como professora, né, podia atuar, mas precisava estudar, aprender muito, falar a língua corretamente para a universidade. Então, eu fui me reinventando. Então, aí, depois de todo esse processo, né, vieram realmente, não só mexe com o seu emocional, com o seu físico, e fui engordando. E aí, eu casei de novo, tudo bem, meu marido maravilhoso, hoje em dia temos quase 15 anos, mas ele não via, né, meu marido assim, você é bonita, você é bela, você é tudo, e eu tinha alguma outra visão. E foi aí que veio o Covid, né? O coronavírus. No coronavírus tudo mudou para todo mundo, né? No planeta, né? Então todo mundo teve a sua revelação, né? No Covid. Não foi só, assim, graças ao coronavírus. Então eu fui considerada pessoa a risco no coronavírus e eu não sabia por quê. Né? Então tinha aquela lista de pessoas que estavam no risco e na época eu tinha vários riscos, mas o médico falou, olha, você tem hipertensão, você está no risco. Então, confina. Então, eu fiquei 4 meses confinada como todo mundo, não pude trabalhar, não pude fazer nada, fechada e tudo. Quando terminou o coronavírus, eu estava com mais peso ainda, porque, na verdade, eu era pessoa a risco, não só pela hipertensão. Eu era pessoa a risco porque eu estava obesa. E eu não sabia. Porque a gente diz assim, olha, eu tô magrinha, eu tô só fofinha, né? Mas a gente tá 42, 44, 46, 48 e eu sou fofinha. Eu uso um maiô de banho, né? Que a gente fala, um biquíni. Não posso botar 2 peças, eu boto uma peça, mas eu sou fofinha. Mas no momento que você fala da sua saúde, né? Então o problema era de saúde. Eu tinha problema de hipertensão, tinha problemas nas dores em todo o corpo, migrenas impossíveis. Aí eu dizia, é normal. Eu estou na menopausa, estou chegando a 50 anos, é normal. Não é normal. Então, o que aconteceu foi isso. E aí a médica falou, você tem que emagrecer. Você tem que perder pelo menos 20 quilos. Gente do céu, como é que eu vou perder 20 quilos? Eu já fiz várias dietas na minha vida. Várias dietas. Eu não fui engordando assim, né? A gente vai engordando aos poucos. Então, eu entrei num desespero e o meu desespero maior é que quando o médico falou, eu estava com gordura no fígado. Então, eu entendia que gordura no fígado, o fígado é um órgão mais importante. Então, veio muita coisa na minha cabeça, né? Que poderia ter uma doença, virar uma cirrose e tudo. E foi aí que eu fui procurar, porque o médico falou, vai para nutricionista. Eu disse, eu não vou para nutricionista. Eu já fui e não resolveu. Quer dizer, não era nutricionista, era eu que tinha uma visão assim um pouco... Eu não saía dos meus hábitos, na verdade, eu queria emagrecer. Então aí o que aconteceu foi que eu fui procurar e eu descobri o jejum. Então foi com o jejum que eu emagreci, eu perdi 30 quilos em 10 meses, eu fiz um monte de coisa errada no começo, depois eu comecei a estudar, comecei a fazer algumas mentorias com alguns médicos também, e aí começa a minha história, justamente, é porque eu estou... Hoje eu me encontro aqui no céu, e na Bélgica. Por quê? Então, justamente quando eu emagreci, então aqui está o meu livro, aqui sou eu, né? Aqui antes. Então, quando eu emagreci, eu falei assim, gente, eu emagreci
sem pagar nada. Ao contrário, eu economizei muito dinheiro sem comer, claro. Antes eu ia para o supermercado, assim, sabe? O carro era cheio, carrinho cheio. Então eu economizei. Claro, teve todo um processo. Eu não comprei remédios, porque remédios são caros, né? Tem aqueles regimes de proteínas, aquilo tudo. Quando você no final custa quanto? Custa não sei quanto. Então eu não precisei disso, não precisei fazer cirurgia, né? Porque eu sei que tem muita gente na fila de cirurgias que querem fazer cirurgias. E não precisei, tem muita gente também que, como eu estava no estado que eu estava, além de tudo, fala da depressão.